Caesars Architects Starter Monger Guion Português Brasileiro. A maioria das pessoas fracassa financeiramente, não por falta de dinheiro, mas por falta de bom senso. Isso é algo que ninguém quer admitir porque é mais confortável culpar o sistema, o governo, o patrão ou a economia, do que olhar no espelho e reconhecer que tomaram decisões estúpidas repetidamente. Passei décadas observando como as pessoas destroem suas próprias vidas financeiras com uma consistência impressionante, sempre cometendo os mesmos erros, sempre caindo nas mesmas armadilhas, sempre acreditando que desta vez será diferente. Não será. A menos que você entenda os mecanismos psicológicos que o mantêm preso na mediocridade, continuará fazendo as mesmas bobagens até o dia em que perceber que já é tarde demais. Quero que você faça algo agora mesmo, antes de continuar ouvindo. Vá aos comentários e me diga, honestamente, se alguma vez tomou uma decisão financeira que sabia ser estúpida, mas fez mesmo assim. Seja sincero. Porque se você não consegue admitir seus próprios erros, não há esperança de corrigi-los. O problema fundamental da classe média não é a falta de oportunidades, é o excesso de ilusões. Vivemos numa sociedade que vende constantemente a ideia de que você merece coisas que não pode pagar, que deve aparentar um status que não conquistou, que precisa impressionar pessoas que nem sequer se importam com você. Isso é veneno puro para qualquer possibilidade de construir riqueza real. Conheço centenas de casos, milhares talvez, de pessoas que ganham salários perfeitamente decentes, que poderiam estar construindo patrimônio sólido, mas que aos 50 anos não têm nada além de dívidas e arrependimentos. Por quê? Porque compraram carros que não precisavam para impressionar vizinhos que não gostam deles. Porque financiaram casas maiores do que necessitavam para mostrar sucesso que não tinham. Porque gastaram em roupas de marca, restaurantes caros, viagens exóticas, tudo para manter uma fachada que os está destruindo por dentro. Warren sempre diz que o verdadeiro teste de caráter não é o que você faz quando todos estão olhando, mas o que você faz quando ninguém está prestando atenção. Nas finanças pessoais, isso significa ter a coragem de viver abaixo das suas possibilidades, mesmo quando todos ao seu redor estão vivendo acima das deles. A primeira grande armadilha que mantém a classe média na pobreza é a completa incapacidade de distinguir entre ativos e passivos. Soa simples, mas você ficaria chocado com quantas pessoas inteligentes, educadas, profissionais competentes não entendem essa distinção básica. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Pronto. Acabou. Não há mais nada a discutir. Mas as pessoas se convencem de que sua casa é um ativo quando, na verdade, é um passivo que consome manutenção, impostos, seguros, juros de hipoteca. Convencem-se de que aquele carro novo é um investimento quando começa a se desvalorizar no momento em que sai da concessionária. Convencem-se de que aquela roupa cara é um ativo porque precisam parecer profissionais, quando na verdade é apenas consumo disfarçado de investimento. Trabalhei ao lado de Warren por mais de 40 anos e posso garantir uma coisa: ele nunca, jamais confundiu consumo com investimento. Ele dirige o mesmo tipo de carro há décadas. Mora na mesma casa que comprou em 1958, usa ternos, que provavelmente são mais velhos que alguns dos nossos acionistas. Isso não é mesquinharia, é clareza mental. Ele entende que cada dólar gasto em bobagens é um dólar que não está trabalhando para ele, gerando retornos compostos, construindo riqueza real. Deixe-me contar sobre um sujeito que conheci anos atrás. Vamos chamá-lo de Roberto. Roberto ganhava um salário excelente como engenheiro, facilmente no topo 20% da distribuição de renda. Homem inteligente, formação sólida. Deveria estar prosperando. Mas aos 45 anos, Roberto tinha menos patrimônio líquido que um garoto de 25 que trabalhava meio período e economizava metade do que ganhava. Como isso é possível? Simples. Roberto comprou uma casa enorme que consumia 45% da sua renda bruta. Comprou 2 carros novos, um para ele e um para a esposa, ambos financiados há 7 anos. Tinha cartões de crédito com saldos rotativos,
pagando 18% de juros para financiar jantares eletrônicos férias. Quando conversamos, ele me disse com toda a seriedade que estava investindo no seu estilo de vida. Investindo, essa palavra, como se queimar dinheiro em depreciação e juros fosse algum tipo de estratégia financeira sofisticada. Tentei explicar que ele estava trabalhando como um escravo para bancos e concessionárias, que cada mês ele acordava devendo mais do que tinha, que estava numa esteira rolante que só ia numa direção, para baixo. Ele ouviu educadamente e não mudou absolutamente nada. Última vez que soube dele, estava refinanciando a casa pela terceira vez para consolidar dívidas. Isso não é azar, é estupidez sistemática. A segunda armadilha é a completa ausência de pensamento de longo prazo. As pessoas vivem como se fossem imortais quando são jovens e como se fossem morrer amanhã quando envelhecem. Nenhuma dessas abordagens funciona. Você precisa pensar em décadas, não em dias. Precisa entender que as pequenas decisões de hoje criam as grandes consequências de amanhã. Mas isso requer algo que está em falta crítica na sociedade moderna: paciência. Todo mundo quer resultados imediatos, querem ficar ricos rápido, querem o corpo perfeito em 30 dias, querem dominar uma habilidade em um fim de semana. Isso é fantasia. A realidade é que construir riqueza é entediante. É fazer as mesmas coisas sensatas repetidamente durante décadas. É economizar quando seus amigos estão gastando. É investir quando o mercado está em pânico. É continuar trabalhando no seu ofício quando outros estão procurando atalhos. Na Berkshire, nunca fizemos nada empolgante. Nunca perseguimos a última moda. Nunca tentamos cronometrar o mercado. Apenas compramos boas empresas a preços razoáveis e as mantivemos. Isso é tudo. Não há segredo, não há truque mágico, não há fórmula oculta. Mas as pessoas não querem ouvir isso porque é simples demais, é chato demais. Não tem o apelo emocional de uma criptomoeda que vai explodir ou uma ação que vai decolar. Aqui está uma verdade que vai incomodar muita gente. Se você tem menos de 40 anos e não está economizando pelo menos 20% da sua renda, está se preparando para uma velhice miserável. Não importa quanto você ganha, não importa as suas desculpas, não importa as suas circunstâncias especiais, 20%. Se você não consegue viver com 80% do que ganha, o problema não é sua renda, é seu estilo de vida. Conheço pessoas que ganham 30 mil por ano e economizam, e conheço pessoas que ganham 300 mil por ano e estão endividadas. A diferença não está nos números absolutos, está na disciplina, no caráter, na capacidade de adiar gratificação. Warren costuma dizer que a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é investir em si mesmo, melhorar suas habilidades, expandir sua competência. Isso é verdade. Mas a segunda melhor coisa é aprender a viver com menos do que ganha e investir a diferença de forma sensata. Não em esquemas malucos, não em dicas quentes, não em day trading ou apostas especulativas. Em ativos sólidos que geram valor real ao longo do tempo. Ações de boas empresas, fundos de índice de baixo custo, imóveis bem localizados que você pode pagar à vista ou com hipotecas conservadoras. Coisas chataras, coisas que funcionam. A terceira armadilha é o que eu chamo de analfabetismo financeiro militante. As pessoas não apenas não entendem de finanças, elas têm orgulho de não entender, dizem coisas como "não sou bom com números" ou "finanças não são minha praia", como se fosse uma característica de personalidade imutável, como a cor dos olhos. Isso é absurdo. Entender finanças básicas não requer ser um gênio matemático. Requer aritmética de quinta série e bom senso, juros compostos, inflação, diversificação, custo de oportunidade. Esses não são conceitos de física quântica, mas as pessoas preferem permanecer ignorantes e depois reclamam quando são exploradas por vendedores de seguros predatórios, consultores financeiros incompetentes, esquemas de pirâmides disfarçados de oportunidades de negócio. Se você não entende onde seu dinheiro está indo, posso garantir que está indo para os bolsos de pessoas que entendem muito bem.
Passei minha vida estudando, não apenas investimentos, mas psicologia, história, ciência, literatura, qualquer coisa que pudesse melhorar meus modelos mentais. Porque entendi desde cedo que o mundo pertence àqueles que pensam com clareza, que podem ver através das ilusões, que não se deixam enganar por narrativas emocionais. Se você não está lendo pelo menos 1 hora por dia, expandindo o seu conhecimento, afiando sua mente, está se colocando em desvantagem competitiva severa. E não estou falando de ler bobagens nas redes sociais. Estou falando de livros sérios, de aprender como o mundo realmente funciona, não como você gostaria que funcionasse. Vamos falar sobre dívida, porque esse é provavelmente o maior destruidor de riqueza da classe média. A dívida transforma você num servo. Você trabalha não para construir seu próprio futuro, mas para pagar o passado de outra pessoa. Cada real que você paga em juros é um real que nunca mais voltará para você, que nunca gerará retornos, que desapareceu para sempre. Mas vivemos numa cultura que normalizou completamente a dívida. As pessoas financiam tudo. Financiam carros, móveis, eletrodomésticos, até férias. Eram compras pequenas em 12 vezes sem juros, sem perceber que estão comprometendo o fluxo de caixa futuro para consumo presente. Isso é o oposto do que pessoas ricas fazem. Pessoas ricas usam o dinheiro de outras pessoas para comprar ativos que geram renda. Pessoas pobres usam o dinheiro de outras pessoas para comprar passivos, que geram despesas. É assim tão simples. Warren tem uma regra simples sobre dívida. Só se endivide para comprar coisas que se valorizam, nunca para comprar coisas que se desvalorizam. Casa pode ser aceitável se for modesta e você consegue pagar confortavelmente. Educação pode ser aceitável se for numa área com retorno claro. Mas carro, nunca. Férias, jamais. Roupas, eletrônicos, móveis, de jeito nenhum. Se você não pode pagar à vista, não pode pagar. Ponto final. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Márcia, que trabalhava em administração e ganhava um salário perfeitamente razoável. Márcia tinha 7 cartões de crédito, todos com saldos. Pagava o mínimo em cada um, o que significava que estava basicamente pagando apenas os juros, nunca tocando no principal. Quando calculamos quanto ela estava pagando anualmente, só em juros de cartão de crédito, o número era maior que o que ela gastava em alimentação. Pense nisso, ela estava literalmente pagando mais por o privilégio de ter dívidas do que para se alimentar. E o pior é que ela não via isso como uma emergência, via como normal, como parte da vida moderna. Todo mundo tem dívidas no cartão, ela me disse. Sim, todo mundo tem. E todo mundo está financeiramente ferrado por causa disso. Tentei explicar que ela estava numa espiral descendente, que os juros compostos que poderiam estar trabalhando a favor dela estavam trabalhando contra ela, que cada mês que passava ela ficava mais pobre, não mais rica. Ela entendeu intelectualmente, mas emocionalmente não conseguia mudar. Porque mudar significaria admitir erro, significaria sacrifício, significaria viver de forma diferente dos seus pares. E para a maioria das pessoas, a pressão social é mais forte que a lógica financeira. A quarta armadilha é o que chamo de ilusão da renda. As pessoas confundem ganhar dinheiro com criar riqueza. Não é a mesma coisa. Você pode ganhar muito dinheiro e terminar pobre. Você pode ganhar pouco dinheiro e terminar rico. A diferença está no que você faz com o que ganha. Conheço médicos, advogados, executivos que ganham facilmente R$500 mil por ano e não têm patrimônio líquido significativo. Por quê? Porque gastam 550 mil. Compram casas enormes em bairros caros, carros de luxo, mandam os filhos para escolas particulares caríssimas, tiram férias extravagantes, comem em restaurantes sofisticados, compram roupas de grife. Eles parecem ricos, agem como ricos, mas não são ricos. São assalariados de alto nível vivendo de salário em salário. Tão vulneráveis a uma crise financeira quanto alguém que ganha 1/10 do que eles ganham. Porque riqueza não é o que você ganha, é o que você mantém. É a diferença entre entrada e saída.
multiplicada pelo tempo e pela taxa de retorno. Warren vive numa casa que vale talvez uns poucos milhões, uma fração insignificante do seu patrimônio líquido. Ele poderia facilmente comprar uma mansão de 50 milhões, 100 milhões, quanto quisesse. Mas por quê? Que problema isso resolveria? Que valor isso adicionaria à sua vida? Nenhum. Seria apenas ego, apenas exibição, apenas desperdício de recursos que poderiam estar gerando retornos? Aqui está um experimento mental que você deveria fazer. Imagine que você perde seu emprego amanhã. Quanto tempo você conseguiria manter seu estilo de vida atual sem nenhuma renda? 1 mês, 3 meses, 6 meses? Se a resposta for menos de 1 ano, você está financeiramente frágil. Não importa quanto ganhe, porque a vida não é previsível. Empregos são perdidos, empresas fecham, economias entram em recessão, doenças acontecem. Se você não tem um colchão financeiro substancial, está a uma crise de distância da catástrofe. E não me venha com desculpas sobre custo de vida alto ou salários baixos. Sempre há alguém ganhando menos que você e economizando mais. Sempre. A questão não é capacidade, é prioridade. Você prioriza parecer bem hoje ou estar bem amanhã? Prioriza a aprovação dos outros ou sua própria segurança? Prioriza gratificação imediata ou liberdade de longo prazo? Essas são escolhas, não circunstâncias. E as escolhas que você faz todos os dias determinam onde você vai terminar. A quinta armadilha é a completa falta de educação sobre investimentos. As pessoas economizam dinheiro, o que já é raro, e depois o deixam definhar numa conta poupança ganhando menos que a inflação, efetivamente perdendo poder de compra ano após ano. Ou fazem o oposto e jogam tudo em especulações malucas porque ouviram de um cunhado que alguém ficou rico com criptomoedas ou ações de empresas que nem sequer geram lucro. Não há meio termo, não há abordagem sensata, não há estratégia de longo prazo. É ou medo paralisante ou ganância desenfreada. Ambos são caminhos para a pobreza. Investir não é complicado, mas requer disciplina e paciência. Você precisa entender o que está comprando. Precisa comprar a preços razoáveis. Precisa manter durante os inevitáveis períodos de volatilidade. Precisa reinvestir dividendos. Precisa minimizar custos e impostos. Precisa diversificar o suficiente para reduzir risco idiosincrático, mas não tanto que dilua retornos. Essas não são ideias revolucionárias. Benjamin Graham escreveu sobre isso há quase um século. Mas as pessoas não querem ouvir porque é chato, porque não promete riqueza instantânea, porque requer trabalho mental. Na Berkshire, temos uma abordagem muito simples para investimentos. Compramos empresas que entendemos, que têm vantagens competitivas duráveis, que são administradas por pessoas competentes e honestas, e pagamos preços razoáveis, então não fazemos nada. Deixamos os juros compostos fazerem seu trabalho ao longo de décadas. Não vendemos porque o mercado caiu. Não vendemos porque algum analista mudou de opinião. Não vendemos porque estamos entediados. Vendemos apenas se os fundamentos da empresa mudarem ou se encontrarmos algo significativamente melhor. Isso é tudo, mas essa abordagem requer algo que a maioria das pessoas não tem: temperamento, a capacidade de não fazer nada quando todos ao seu redor estão em pânico ou euforia, a capacidade de pensar de forma independente, de ignorar o ruído, de manter o curso. Warren sempre diz que o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ele está absolutamente certo. Cada vez que você compra ou vende por razões emocionais, está provavelmente transferindo sua riqueza para alguém que está pensando de forma mais clara. Deixe-me ser brutalmente honesto sobre algo que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas não ficará rica, não porque não podem, mas porque não vão fazer o que é necessário. Não vão viver abaixo dos seus meios. Não vão economizar consistentemente. Não vão investir de forma sensata. Não vão educar-se financeiramente. Não vão resistir à pressão social. Não vão ter paciência.
Vão continuar fazendo exatamente o que estão fazendo agora e depois vão se perguntar por que não conseguiram resultados diferentes. Isso não é cinismo, é realismo. Observei comportamento humano por tempo suficiente para saber que mudança genuína é rara. A maioria das pessoas prefere a familiaridade do sofrimento à incerteza da mudança. Preferem reclamar sobre suas circunstâncias a fazer algo sobre elas. Preferem culpar forças externas a assumir responsabilidade pessoal. E isso é uma escolha perfeitamente válida, desde que você esteja disposto a viver com as consequências. Mas não finja que é vítima das circunstâncias, quando, na verdade, é vítima das suas próprias decisões. A sexta armadilha é o que eu chamo de síndrome do merecimento. As pessoas acreditam que merecem coisas simplesmente por existirem. Merecem um carro novo porque trabalham duro. Merecem férias caras porque estão estressadas. Merecem uma casa grande porque têm família. Merecem roupas de marca porque querem se sentir bem consigo mesmas. Isso é pensamento infantil. Você não merece nada além do que conquistou através de valor criado. Se você quer algo, precisa trocá-lo por algo de valor equivalente. Isso pode ser dinheiro que ganhou honestamente, pode ser habilidades que desenvolveu, pode ser relacionamentos que cultivou, mas essa ideia de que o universo lhe deve algo é uma fantasia perigosa que leva a decisões financeiras terríveis. Passei minha vida tentando merecer o que queria. Quando queria sucesso nos negócios, trabalhei para desenvolver as habilidades necessárias. Quando queria retornos de investimento, estudei até entender os princípios fundamentais. Quando queria respeito, agi de forma a merecê-lo. Nunca esperei que as coisas simplesmente caíssem no meu colo porque eu era um cara legal, ou porque a vida deveria ser justa. A vida não é justa. Nunca foi, nunca será, mas é relativamente previsível se você entende as regras básicas de causa e efeito. Vamos falar sobre carros, porque esse é provavelmente o maior erro financeiro que a classe média comete repetidamente. Um carro novo é possivelmente o pior investimento que você pode fazer. No momento em que você o tira da concessionária, ele perde 10 a 20% do valor. Nos primeiros 5 anos, perde 50% a 60%. Você está literalmente queimando dinheiro. E não estou nem falando dos custos contínuos. Seguro, combustível, manutenção, estacionamento. Um carro que custa 50 mil pode facilmente custar 70 ou 80 mil ao longo de 5 anos quando você considera todos os custos. E as pessoas fazem isso repetidamente, trocando de carro a cada poucos anos, sempre financiando, sempre pagando juros, sempre perseguindo o modelo mais novo. Por quê? Porque fomos condicionados a ver carros como símbolos de status, como extensões da nossa identidade, como declarações sobre quem somos. Isso é marketing brilhante e psicologia terrível. Um carro é uma ferramenta para ir do ponto A ao ponto B. Nada mais. Se você precisa de um carro para impressionar pessoas, seu problema não é o carro, é sua autoestima. Compre um carro usado, confiável, econômico. Dirija-o até as rodas caírem. Use o dinheiro que economizou para comprar ativos que se valorizam, não passivos que se depreciam. Conheci um jovem, vamos chamá-lo de Fernando, que conseguiu seu primeiro emprego profissional ganhando uns 5 mil por mês. Bom salário para alguém começando. Primeira coisa que ele fez, financiou um carro de 40 mil em 60 meses. As prestações consumiam quase 1/3 da sua renda líquida. Quando perguntei por que ele precisava de um carro tão caro, ele me deu uma explicação elaborada sobre imagem profissional, sobre como os clientes esperavam que ele chegasse num carro decente, sobre como isso era um investimento na carreira, tudo besteira. A verdade é que ele queria impressionar garotas e colegas. Queria sentir que tinha chegado. Queria a gratificação emocional de dirigir algo novo e brilhante. E por essa gratificação temporária, ele comprometeu anos de fluxo de caixa futuro, limitou severamente sua capacidade de economizar e investir. Se ele tivesse comprado um carro usado confiável por 10 mil à vista, teria economizado 30 mil mais juros, mais a diferença nos custos de seguro e depreciação. Investido de forma sensata, esse dinheiro poderia ter se transformado em 100 mil ou mais ao longo da sua carreira.
mas ele escolheu ego sobre riqueza. E agora, 15 anos depois, ainda está lutando financeiramente, ainda trocando de carro a cada poucos anos, ainda preso no mesmo ciclo. A sétima armadilha é a completa falta de planejamento para a aposentadoria. As pessoas vivem como se fossem trabalhar para sempre, como se seus corpos nunca envelhecem, como se sempre haverá um salário entrando. Depois acordam aos 60 anos e percebem que não tem nada, que dependem completamente de uma previdência social inadequada, que vão passar os últimos anos das suas vidas. Isso não é azar, é falta de previsão. Você sabe desde os 20 anos que vai envelhecer. Sabe que eventualmente não vai poder ou querer trabalhar. Sabe que vai precisar de recursos para viver, mas mesmo assim não faz nada sobre isso até ser tarde demais. E então culpa o sistema, culpa os políticos, culpa a economia. Mas a verdade é que você teve décadas para se preparar e escolheu não fazer nada. Warren começou a investir aos 11 anos e diz que seu maior erro foi começar tarde demais. 11 anos. Deixe isso penetrar. Enquanto a maioria das pessoas está esperando até os 40, 50 para começar a pensar em aposentadoria, as pessoas que realmente entendem juros compostos começam o mais cedo possível, mesmo que com quantias pequenas. Aqui está uma matemática simples que todos deveriam entender. Se você começar a investir R$ 1.000 por mês aos 25 anos e conseguir retorno médio de 10% ao ano, terá aproximadamente 6 milhões aos 65. Se você esperar até os 35 para começar, terá aproximadamente 2 milhões. Se esperar até os 45, terá menos de 700 mil. Mesma contribuição mensal, diferença dramática no resultado final. Por quê? Juros compostos. Einstein supostamente chamou isso de a força mais poderosa do universo. E ele não estava errado. Mas juros compostos requer tempo para funcionar. Você não pode recuperar décadas perdidas. Não pode compensar com contribuições maiores mais tarde. Bem, pode tentar, mas vai requerer sacrifícios muito maiores. Muito melhor começar cedo com pequenas quantias do que começar tarde com grandes quantias. Mas isso requer visão de longo prazo, requer adiar gratificação, requer pensar no seu eu futuro como uma pessoa real, com necessidades reais, não como uma abstração distante. A oitava armadilha é o que chamo de consumo conspícuo disfarçado de necessidade. As pessoas convencem-se de que precisam de coisas que claramente querem. Precisam do último iPhone porque o antigo está lento. Precisam de roupas novas porque as antigas estão fora de moda. Precisam de uma TV maior porque a atual é pequena. Precisam jantar fora porque estão cansados de cozinhar. E todas essas são escolhas, não necessidades. Mas chamar de necessidade remove a responsabilidade pessoal, torna a decisão inevitável em vez de opcional. Vivi a maior parte da minha vida com muito menos do que poderia ter. Não porque sou miserável, mas porque entendi que cada real gasto em bobagens é um real que não está trabalhando para mim. Cada compra desnecessária é um voto contra meu futuro financeiro. As pessoas olham para milionários e bilionários e assumem que eles vivem de forma extravagante. Alguns vivem, mas a maioria das pessoas verdadeiramente ricas que conheci são surpreendentemente frugais. Não porque precisam ser, mas porque entendem valor. Entendem que preço e valor não são a mesma coisa. Entendem que gastar dinheiro para impressionar pessoas é um jogo de tolos. Vamos falar sobre educação porque esse é outro ponto onde vejo decisões terríveis repetidamente. As pessoas assumem dívidas estudantes enormes para obter diplomas em áreas sem demanda de mercado. Depois ficam surpresas quando não conseguem encontrar emprego que pague o suficiente para quitar os empréstimos. Ou gastam fortunas em universidades de prestígio quando poderiam obter educação equivalente por uma fração do custo em instituições públicas. Educação pode ser um investimento excelente, mas apenas se for em áreas com retorno claro e se o custo for proporcional ao benefício esperado. Se você vai gastar 200 mil em um diploma de artes liberais, melhor ter um plano muito claro de como vai monetizar isso.
Se não tem, está fazendo uma aposta emocional, não uma decisão financeira racional. Isso não significa que você não deve estudar o que ama. Significa que deve ser honesto sobre as implicações financeiras e planejar de acordo. Talvez você estude sua paixão enquanto trabalha meio período. Talvez você escolha uma universidade mais acessível. Talvez você busque bolsas e auxílios agressivamente. Mas assumir dívidas maciças sem um plano claro de pagamento é loucura. A nona armadilha é a mentalidade de loteria. As pessoas acreditam que ficarão ricas através de um evento único, ganhar na loteria, herdar dinheiro, ter uma ideia de negócio que explode, comprar a ação certa que multiplica por 100. Isso é fantasia. A esmagadora maioria das pessoas que constroem riqueza real fazem isso através de anos de trabalho consistente, economia disciplinada e investimento sensato. Não há atalho, não há truque secreto, não há fórmula mágica. É apenas fazer as coisas certas repetidamente, durante tempo suficiente para que os juros compostos façam seu trabalho. Mas isso não é empolgante, não dá uma boa história, não alimenta o ego. Então as pessoas continuam comprando bilhetes de loteria, continuam perseguindo dicas quentes, continuam acreditando que desta vez será diferente e continuam pobres. Warren e eu construímos a Berkshire Hathaway ao longo de décadas. Uma decisão sensata de cada vez, sem nunca fazer nada espetacular ou arriscado. Apenas compramos boas empresas e as mantivemos. Isso é tudo, mas requer paciência que a maioria das pessoas simplesmente não tem. Deixe-me contar sobre um fenômeno que observei repetidamente. Pessoas que recebem dinheiro inesperado, seja herança, bônus, indenização, prêmio de loteria, e o gastam completamente em poucos anos. Há estudos mostrando que a maioria dos ganhadores de loteria termina falida. Como isso é possível? Porque dinheiro sem sabedoria financeira é temporário. Se você não tem os hábitos, a mentalidade, a disciplina para construir riqueza, não vai conseguir mantê-la quando ela cai no seu colo. Vai voltar ao seu ponto de equilíbrio natural, que para a maioria das pessoas é quebrado ou endividado. Isso não é sorte, é caráter. Suas circunstâncias financeiras são um reflexo direto dos seus hábitos financeiros. Mude os hábitos e as circunstâncias eventualmente seguirão, mas a maioria das pessoas quer mudar as circunstâncias sem mudar os hábitos, e isso simplesmente não funciona. É como uma pessoa com sobrepeso que quer perder peso sem mudar dieta ou exercício. Pode funcionar temporariamente com alguma intervenção drástica, mas eventualmente você volta ao peso que seus hábitos suportam. A 10ª armadilha é a falta de seguro adequado. As pessoas economizam dinheiro pulando seguros importantes, depois perdem tudo quando algo dá errado, ou fazem o oposto e compram seguros desnecessários para coisas que poderiam facilmente pagar do próprio bolso. Seguro é para proteger contra eventos catastróficos que você não pode absorver financeiramente. Você precisa de seguro de saúde porque uma doença grave pode facilmente custar centenas de milhares. Você precisa de seguro de responsabilidade civil porque um processo pode destruir você financeiramente. Você precisa de seguro de vida se outras pessoas dependem da sua renda. Mas você não precisa de seguro para seu celular, sua TV, pequenos eletrodomésticos. Você não precisa de garantias estendidas, que são basicamente seguros superfaturados. Você não precisa de seguros de vida inteira, que combinam investimento e seguro de forma ineficiente. Entenda o propósito do seguro. Transferir risco que você não pode assumir. Mantenha risco que você pode assumir. Use o dinheiro economizado para construir seu próprio fundo de emergência, que é essencialmente autosseguro. Vamos falar sobre filhos, porque esse é um tópico delicado, mas importante. As pessoas têm filhos sem considerar as implicações financeiras. Depois reclamam que não conseguem economizar. Filhos são caros, muito caros. Desde fraldas até faculdade, você está facilmente olhando para centenas de milhares de reais por filho. Isso não significa que você não deve ter filhos. Significa que deve planejar de acordo, deve ajustar seu estilo de vida, deve fazer escolhas conscientes sobre educação,
atividades, presentes, mas o que vejo repetidamente são pais que se sentem obrigados a dar aos filhos tudo o que pedem, a matriculá-los em todas as atividades possíveis, a comprar todos os brinquedos e roupas de marca, a fazer festas de aniversário extravagantes. Por quê? Para competir com outros pais, para não fazer os filhos se sentirem privados, para compensar culpa por não passar tempo suficiente com eles. Todas essas são razões emocionais, não racionais. Seus filhos não precisam de metade das coisas que você compra para eles. Precisam de tempo, atenção, orientação, amor, coisas que não custam dinheiro. Mas isso requer esforço real, enquanto comprar coisas é fácil. A 11ª armadilha é a falta de habilidades negociáveis. As pessoas passam anos em empregos que não ensinam nada transferível, depois ficam surpresas quando são demitidas e não conseguem encontrar trabalho equivalente. Ou trabalham em indústrias que estão claramente em declínio, mas não fazem nada para se requalificar até ser tarde demais. O mundo muda, tecnologia muda, indústrias surgem e desaparecem. Se você não está constantemente aprendendo, constantemente expandindo suas habilidades, está se tornando obsoleto. E quando você se torna obsoleto, seu valor de mercado cai. Passei minha vida aprendendo. Ainda leio várias horas por dia mesmo aos 90 e tantos anos. Por quê? Porque o mundo não para de mudar e eu não quero ficar para trás. Mas também porque aprender é intrinsecamente gratificante. Expande sua compreensão, melhora sua tomada de decisão, torna você mais interessante. As pessoas reclamam que não tem tempo para aprender. Besteira, você tem tempo para o que prioriza. Se você passa 3 horas por dia assistindo TV ou rolando redes sociais, tem tempo para aprender, você simplesmente escolhe não fazer isso. Aqui está uma verdade dura. No mercado de trabalho moderno, você é tão valioso quanto suas habilidades mais raras. Se você faz algo que milhões de outras pessoas podem fazer, vai ser pago como commodity. Se você faz algo que poucas pessoas podem fazer, vai ser pago como especialista. A diferença nos ganhos pode ser 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Então a pergunta que você deve estar constantemente fazendo é: que habilidades posso desenvolver que são valiosas e raras? Pode ser técnica, pode ser criativa, pode ser interpessoal, mas precisa ser algo que o mercado valoriza e que não é facilmente replicável. O Warren sempre diz que a melhor coisa que você pode fazer é investir em si mesmo, porque isso é um ativo que não pode ser taxado e que ninguém pode tirar de você. Ele está absolutamente certo. Cada hora que você gasta melhorando suas habilidades é um investimento com retorno potencialmente ilimitado. Mas a maioria das pessoas para de aprender quando termina a educação formal, depois passa décadas fazendo a mesma coisa repetidamente, depois fica surpresa quando o mundo passa por elas. A 12ª armadilha é o que chamo de terceirização de responsabilidade. As pessoas contratam consultores financeiros sem entender o que eles estão fazendo, compram produtos de investimento sem ler os documentos, assinam contratos sem entender os termos. Depois ficam chocadas quando são exploradas. Olhe, você pode e deve buscar conselho de especialistas, mas você não pode terceirizar sua responsabilidade. No final, é seu dinheiro, sua vida, seu futuro. Se você não entende algo, não faça até entender. Se um consultor não consegue explicar de forma que você compreenda, encontre outro consultor ou eduque-se até poder avaliar o conselho. A indústria financeira está cheia de pessoas que ganham dinheiro vendendo produtos complexos que não são do interesse do cliente. Não porque são más pessoas, mas porque os incentivos estão desalinhados. Eles ganham comissões vendendo certos produtos. Então, adivinhe o que eles vão recomendar? Na Berkshire sempre tentamos alinhar incentivos. Queremos ganhar dinheiro apenas se nossos acionistas ganharem dinheiro. Mas a maioria da indústria financeira não funciona assim. Eles ganham taxas independentemente do seu desempenho. Então você precisa ser cético, precisa fazer perguntas difíceis, precisa entender exatamente o que está pagando e por quê.
Vamos falar sobre casamento e parceiros, porque esse é outro ponto onde decisões ruins podem destruir você financeiramente. Casar com a pessoa errada é provavelmente a pior decisão financeira que você pode tomar. Pior que qualquer investimento ruim, pior que qualquer compra estúpida. Porque um casamento ruim não apenas custa dinheiro diretamente em termos de estilo de vida inflado, gastos impulsivos, decisões financeiras ruins, também custa em termos de divórcio, que pode facilmente destruir 50% ou mais do seu patrimônio líquido, mais pensão alimentícia, mais custos legais. E isso nem considera os custos emocionais e psicológicos que afetam sua capacidade de funcionar e ganhar dinheiro. Então, escolher um parceiro de vida é possivelmente a decisão financeira mais importante que você vai tomar. Você quer alguém que compartilha seus valores sobre dinheiro, alguém que é responsável, alguém que pensa em longo prazo, alguém que pode adiar gratificação. Se você casa com alguém que gasta compulsivamente, que precisa manter aparências, que toma decisões emocionais, vai ser uma batalha constante que provavelmente vai perder. Conheci casais que poderiam estar ricos, mas estão quebrados porque não conseguem concordar sobre dinheiro. Um quer economizar, o outro quer gastar. Um quer investir conservadoramente, o outro quer especular. Um quer viver modestamente, o outro quer impressionar os vizinhos. Isso cria conflito constante que corrói o relacionamento e as finanças. Warren teve a sorte de ter uma esposa que compartilhava seus valores sobre dinheiro, que não se importava em viver modestamente apesar de terem recursos vastos, que entendia que riqueza não é sobre ostentação. Isso permitiu que ele focasse em fazer o que fazia melhor, sem conflito doméstico sobre dinheiro. Mas muitas pessoas não têm essa sorte e pagam o preço por décadas. Antes de casar, você precisa ter conversas honestas sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre hábitos de gasto, sobre objetivos de longo prazo, sobre quem vai gerenciar as finanças, sobre como decisões serão tomadas. Se você não consegue ter essas conversas, ou se as respostas são incompatíveis, você está se preparando para problemas sérios. A 13ª armadilha é o que chamo de otimismo não calibrado. As pessoas assumem que tudo vai dar certo, assumem que sempre terão emprego, assumem que nunca ficarão doentes, assumem que a economia sempre crescerá, assumem que seus investimentos sempre subirão, assumem que seus relacionamentos durarão para sempre. Então não se preparam para quando as coisas dão errado. E as coisas sempre dão errado eventualmente. Empregos são perdidos. Doenças acontecem. Economias entram em recessão. Investimentos caem. Relacionamentos terminam. Se você não está preparado para essas eventualidades, elas vão destruí-lo. Isso não significa ser pessimista. Significa ser realista. Significa ter planos de contingência. Significa ter fundo de emergência. Significa ter seguro adequado. Significa diversificar fontes de renda. Significa não assumir que o status quo vai continuar indefinidamente. Warren tem uma frase famosa: seja ganancioso quando outros estão com medo e tenha medo quando outros estão gananciosos. Isso resume perfeitamente a importância de pensamento contrário e preparação para diferentes cenários. Durante a crise financeira de 2008, vi pessoas que pareciam financeiramente sólidas serem completamente destruídas. Por quê? Porque estavam superalavancadas, porque assumiram que os preços dos imóveis sempre subiriam, porque não tinham reservas, porque entraram em pânico e venderam no pior momento possível. Enquanto isso, pessoas que estavam preparadas, que tinham liquidez, que entendiam que crises são oportunidades. Nós, na Berkshire, tínhamos bilhões em caixa e fizemos alguns dos nossos melhores investimentos durante esse período. Não porque somos gênios, mas porque estávamos preparados. Sempre mantemos liquidez significativa exatamente para momentos assim. Mas a pessoa média não apenas não tem liquidez, tem dívidas. Então, quando a crise vem, eles são forçados a vender ativos em baixa para cobrir obrigações, cristalizando perdas e perdendo a recuperação subsequente. Isso não é azar, é falta de preparação. A 14ª armadilha
é o pensamento de curto prazo em todas as áreas da vida. As pessoas tomam decisões baseadas em gratificação imediata, sem considerar consequências de longo prazo. Comem mal porque é conveniente agora, não pensando na saúde futura. Não se exercitam porque estão cansados agora, não pensando na vitalidade futura. Não investem em relacionamentos porque estão ocupados agora, não pensando na solidão futura. Não economizam porque querem coisas agora, não pensando na segurança futura. Todo esse pensamento de curto prazo acumula ao longo de décadas em uma vida que não é o que poderia ter sido. E a tragédia é que é completamente evitável. Tudo o que requer é expandir seu horizonte de tempo, pensar em consequências de segunda e terceira ordem, considerar seu eu futuro como uma pessoa real, com necessidades reais, mas isso vai contra a nossa programação evolutiva, que nos fez focar no imediato porque era necessário para a sobrevivência. No mundo moderno, onde ameaças imediatas são raras, mas consequências de longo prazo são enormes. Essa programação trabalha contra nós. Aqui está um exercício que recomendo. Antes de tomar qualquer decisão significativa, imagine-se daqui a 10 anos olhando para trás. O que esse eu futuro gostaria que você fizesse? Comprar aquele carro novo ou investir a diferença? Comer aquela comida não saudável? Ou fazer uma refeição nutritiva? Passar tempo com família? Ou trabalhar mais algumas horas? Economizar para a aposentadoria? Ou tirar férias caras? Na maioria dos casos, a resposta é óbvia quando você adota essa perspectiva. Mas no momento, sob pressão de emoções imediatas e pressão social, fazemos a escolha errada repetidamente. Desenvolvi ao longo da vida o que chamo de modelos mentais, estruturas para pensar que me ajudam a tomar decisões melhores. Um desses modelos é sempre considerar custo de oportunidade. Cada real gasto em uma coisa é um real que não pode ser gasto em outra. Cada hora gasta em uma atividade é uma hora que não pode ser gasta em outra. Então a pergunta não é apenas se algo é bom, mas se é melhor que as alternativas. A maioria das pessoas nunca pensa assim, então fazem escolhas subótimas constantemente. A 15ª armadilha é a falta de propósito e direção. As pessoas vagam pela vida sem objetivos claros, sem planos, sem estratégia. Apenas reagem ao que acontece em vez de moldar proativamente seu futuro. Trabalham em empregos que não gostam porque é o que apareceu. Vivem em lugares que não querem porque é onde estão. Mantêm relacionamentos que não os satisfazem porque é mais fácil que mudar. Gastam dinheiro em coisas que não importam porque não sabem o que realmente importa. Isso não é viver, é existir. E leva a decisões financeiras terríveis, porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se você não tem objetivos claros, não pode avaliar se uma decisão financeira está te aproximando ou afastando deles. Warren sempre teve clareza absoluta sobre o que queria: construir um grande negócio, ser o melhor investidor possível, viver de acordo com seus valores. Isso guiou cada decisão que ele tomou. Mas a maioria das pessoas não tem essa clareza, então tomam decisões baseadas em impulso, emoção, pressão social, qualquer coisa exceto estratégia consciente. Vou lhe dizer algo que aprendi ao longo de décadas. A vida recompensa a clareza. Se você sabe o que quer e por quê, pode criar um plano para chegar lá. Pode avaliar oportunidades contra seus objetivos. Pode dizer não a coisas que não servem, mesmo que pareçam atraentes. Pode dizer sim a coisas que servem, mesmo que sejam difíceis. Mas se você não tem clareza, fica à mercê de forças externas, sempre reagindo, sempre sendo empurrado em direções que não escolheu. Então, antes de se preocupar com estratégias financeiras específicas, você precisa responder a perguntas fundamentais. O que você realmente quer da vida? O que é importante para você? Como você define sucesso? O que você está disposto a sacrificar para conseguir o que quer? Essas não são perguntas fáceis, mas são essenciais. E a maioria das pessoas nunca as responde honestamente. Então passa a vida perseguindo objetivos que não são realmente deles, que foram impostos por pais, sociedade, mídia, qualquer um exceto eles mesmos. A 16ª armadilha é o que chamo de complexidade desnecessária.
As pessoas adoram tornar as coisas complicadas. Compram produtos financeiros complexos que não entendem. Criam estruturas de negócio elaboradas que não precisam. Seguem estratégias de investimento sofisticadas que não conseguem executar. Por quê? Porque complexidade faz você se sentir inteligente, faz parecer que você está fazendo algo importante. Mas na maioria dos casos, complexidade apenas obscurece o que realmente está acontecendo e cria oportunidades para erros e exploração. As melhores estratégias são geralmente as mais simples. Gaste menos do que ganha. Invista a diferença em ativos sólidos. Mantenha custos baixos. Seja paciente. Isso é tudo. Não precisa de produtos derivativos complexos. Não precisa de estruturas de holding elaboradas. Não precisa de estratégias de trading sofisticadas. Mas isso não vende. Consultores financeiros não podem cobrar taxas altas por conselhos simples. Bancos não podem lucrar com produtos simples. Então eles criam complexidade artificial e convencem você de que precisa dela. Na Berkshire, sempre favorecemos simplicidade. Compramos empresas inteiras quando possível, porque é mais simples que tentar gerenciar portfólios complexos de ações. Mantemos estrutura corporativa plana, porque é mais simples que hierarquias elaboradas. Comunicamos de forma diretada porque é mais simples que jargão corporativo. Essa preferência por simplicidade não é porque somos simplórios. É porque entendemos que simplicidade é sofisticação. É mais difícil fazer algo simples que fazer algo complexo. Qualquer idiota pode complicar as coisas. Requer verdadeiro entendimento para simplificá-las. Mas as pessoas confundem complicação com sofisticação. Então pagam por complexidade que não precisam e não entendem. Se você não consegue explicar sua estratégia de investimento para uma criança de 10 anos, provavelmente não entende você mesmo. E se não entende, não deveria estar fazendo. A 17ª armadilha é a incapacidade de aprender com erros. Todo mundo comete erros. Eu cometi muitos ao longo da minha vida. Warren cometeu muitos. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas não é a ausência de erros, é como respondem a eles. Pessoas bem-sucedidas analisam o que deu errado, extraem lições, ajustam comportamento e seguem em frente. Pessoas mal-sucedidas negam o erro, culpam outros, repetem o mesmo comportamento e ficam surpresas quando obtêm o mesmo resultado. Desenvolvi ao longo da vida o hábito de fazer autópsia de decisões. Quando algo dá errado, pergunto: o que eu não vi? Que informação eu não tinha? Por quê? Que suposição estava errada? Que viés cognitivo me afetou? Como posso evitar esse erro no futuro? Esse processo é desconfortável porque requer admitir erro, mas é essencial para a melhoria. Se você não pode admitir que estava errado, não pode aprender. E se não pode aprender, está condenado a repetir os mesmos erros indefinidamente. Vejo isso repetidamente com investidores. Eles compram uma ação que cai e, em vez de analisar por que sua tese estava errada, simplesmente compram mais porque agora está mais barata. Às vezes isso funciona, mas frequentemente é apenas jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Ou fazem o oposto, vendem em pânico quando o preço cai, cristalizando perdas, depois compram de volta quando o preço sobe, garantindo que sempre compram caro e vendem barato. Ambos os comportamentos vêm de não ter um processo claro de tomada de decisão e não aprender com resultados. Warren tem uma regra simples: nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. Isso não significa que ele nunca teve investimentos que perderam dinheiro. Significa que ele é extremamente cuidadoso para não colocar capital em risco desnecessário, para não fazer apostas que podem destruí-lo, para sempre ter margem de segurança. Mas também significa que quando ele perde dinheiro, analisa cuidadosamente o que deu errado para não repetir. A 18ª armadilha é o que chamo de paralisia por análise. Algumas pessoas vão para o extremo oposto. Pesquisam tanto, analisam tanto, consideram tantos cenários que nunca realmente fazem nada. Esperam pela oportunidade perfeita que nunca vem. Esperam ter certeza absoluta que nunca existe. Esperam eliminar todo o risco que é impossível.
Enquanto isso, oportunidades passam, tempo passa, vida passa. Há um equilíbrio entre agir impulsivamente sem pensar e pensar tanto que nunca age. Você precisa de informação suficiente para fazer uma decisão informada, mas não precisa de informação perfeita. Precisa entender os riscos principais, mas não pode eliminar todo o risco. Precisa ter confiança razoável, mas não certeza absoluta. Warren diz que é melhor ser aproximadamente certo que precisamente errado. Ele está certo. Você não precisa saber exatamente quanto uma empresa vale. Precisa saber se vale significativamente mais que o preço atual. Você não precisa prever exatamente o que vai acontecer. Precisa entender a gama de resultados possíveis e suas probabilidades. Desenvolvi ao longo da vida o que chamo de heurísticas de decisão, atalhos mentais que me permitem tomar decisões razoáveis rapidamente. Por exemplo, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se alguém está me pressionando para decidir rapidamente, a resposta é não. Se eu não entendo algo, não invisto. Se os incentivos estão mal alinhados, espere comportamento ruim. Essas heurísticas não são perfeitas, mas são certas na maioria das vezes e me permitem filtrar rapidamente a maioria das oportunidades ruins sem análise detalhada. Isso libera tempo e energia mental para focar nas poucas oportunidades que realmente valem investigação profunda. Mas a maioria das pessoas não tem essas heurísticas. Então, ou analisam tudo exaustivamente, ficando sobrecarregadas, ou não analisam nada, tomando decisões ruins. Nenhuma abordagem funciona bem. A 19ª armadilha é a falta de rede de segurança social. As pessoas subestimam a importância de relacionamentos, de comunidade, de ter pessoas em quem podem confiar. Quando algo dá errado, e eventualmente algo sempre dá errado, você precisa de suporte. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser prático. Mas se você queimou pontes, se você não investiu em relacionamentos, se você é uma ilha, vai enfrentar crises sozinho, e isso é muito mais difícil. Passei minha vida cultivando relacionamentos com pessoas que respeito e admiro. Warren é obviamente o exemplo mais proeminente, mas há muitos outros. Esses relacionamentos me tornaram melhor, me desafiaram, me apoiaram, me ensinaram. E não foram construídos da noite para o dia. Foram cultivados ao longo de décadas através de confiança, reciprocidade, integridade. Mas as pessoas modernas, especialmente jovens, parecem ver relacionamentos como transacionais. O que essa pessoa pode fazer por mim? Qual é o benefício imediato? Isso é pensamento de curto prazo e míope. Os melhores relacionamentos são aqueles onde você dá sem expectativa de retorno imediato, onde você investe porque valoriza a pessoa, não porque espera algo em troca. Aqui está algo que ninguém quer ouvir. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se você está cercado de pessoas que gastam impulsivamente, você vai gastar impulsivamente. Se está cercado de pessoas que reclamam constantemente, você vai reclamar constantemente. Se está cercado de pessoas sem ambição, você vai perder ambição. Seu ambiente social molda profundamente seu comportamento, suas atitudes, seus resultados. Então você precisa ser extremamente seletivo sobre com quem passa tempo. Isso não significa ser snob ou elitista, significa reconhecer que seu tempo e energia são limitados e que você deve investi-los sabiamente. Prefiro passar tempo com pessoas que me desafiam, que têm padrões altos, que estão construindo algo significativo, que pensam de forma independente. Mesmo que sejam menos numerosas, a qualidade dos relacionamentos importa muito mais que a quantidade. Mas a maioria das pessoas mantém relacionamentos por inércia, por obrigação social, por medo de estar sozinho. E pagam o preço em termos de oportunidades perdidas e influências negativas. A 20ª armadilha é o que chamo de falta de integridade financeira. As pessoas mentem para si mesmas sobre sua situação financeira. Não sabem quanto devem, não sabem quanto gastam, não sabem para onde o dinheiro vai. Evitam olhar extratos bancários, evitam calcular patrimônio líquido, evitam fazer orçamento. Por quê?
porque a verdade é desconfortável. É mais fácil viver na negação que confrontar a realidade de que você está em situação precária. Mas você não pode consertar o que não mede, não pode melhorar o que não enfrenta. A primeira etapa para qualquer mudança financeira é a honestidade brutal sobre onde você está. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto você deve? Quanto você tem em ativos? Qual é seu patrimônio líquido? Para onde seu dinheiro está indo? Essas são perguntas simples, mas a maioria das pessoas não consegue respondê-las com precisão. E se você não sabe onde está, como pode planejar para onde quer ir? Recomendo fortemente que você faça um exercício. Rastreie cada centavo que gasta durante um mês. Não estime, rastreie. Guarde cada recibo. Registre cada transação. Categorize cada gasto. No final do mês, você vai ter dados reais sobre seus padrões de gasto e posso garantir que você vai se surpreender. Vai descobrir que está gastando muito mais em certas categorias do que pensava. Vai descobrir pequenos gastos que parecem insignificantes individualmente, mas somam valores substanciais ao longo do mês. Vai descobrir assinaturas que esqueceu que tinha. Vai descobrir padrões que não percebia. E uma vez que você tem consciência, pode fazer escolhas conscientes. Pode decidir que certos gastos valem a pena e outros não. Pode identificar áreas para cortar. Pode criar um orçamento baseado em dados reais, não em estimativas otimistas. Mas a maioria das pessoas nunca faz isso porque requer esforço e confronta você com verdades desconfortáveis. Preferem permanecer ignorantes e depois se perguntam por que nunca têm dinheiro. A 21ª armadilha é a mentalidade de vítima. As pessoas adoram culpar circunstâncias externas por sua situação financeira. A economia está ruim, os ricos ficam mais ricos. Não tive as mesmas oportunidades. Meus pais não me ensinaram sobre dinheiro. Meu emprego não paga o suficiente. Tudo isso pode ter elementos de verdade, mas focar nisso é completamente improdutivo. Você não pode controlar a economia. Você não pode controlar o sistema. Você não pode mudar seu passado. Você só pode controlar suas próprias ações e decisões. Então a pergunta relevante não é por que as coisas são injustas. É, dadas as circunstâncias atuais, o que posso fazer para melhorar minha situação? Sempre há algo. Sempre. Pode ser pequeno, pode ser difícil, pode requerer sacrifício, mas há sempre ações que você pode tomar para melhorar sua situação. Mas se você está preso em mentalidade de vítima, nunca vai ver essas oportunidades porque está muito ocupado reclamando. Venho de uma geração que passou pela Grande Depressão, falo de dificuldades reais, não das reclamações modernas sobre não poder comprar o último iPhone. As pessoas literalmente não tinham comida, não tinham trabalho, não tinham perspectiva. Mas muitas dessas pessoas não apenas sobreviveram, prosperaram. Por quê? Porque focaram no que podiam controlar, trabalharam em qualquer coisa que pudessem encontrar, economizaram cada centavo, aprenderam novas habilidades, ajudaram uns aos outros, não perderam tempo reclamando sobre injustiça, fizeram o que era necessário. Compare isso com hoje, onde pessoas com smartphones, internet, acesso à educação gratuita online, oportunidades sem precedentes na história humana, reclamam que não podem progredir. O problema não são as circunstâncias, é a mentalidade, é a falta de responsabilidade pessoal, é a expectativa de que o mundo lhes deve algo. Não deve, nunca deveu. Você quer algo, você trabalha por isso. Você quer mudar sua situação? Você faz o que é necessário. Não há atalho, não há desculpa válida, não há ninguém vindo salvá-lo. A 22ª armadilha é o que chamo de ignorância sobre impostos. As pessoas não entendem como impostos funcionam, então pagam muito mais do que precisam. Não aproveitam deduções legítimas, não estruturam suas finanças de forma eficiente do ponto de vista fiscal, não entendem as implicações fiscais de diferentes tipos de renda e investimentos. Isso custa milhares, às vezes dezenas de milhares por ano. Não estou falando de evasão fiscal, que é ilegal e estúpida. Estou falando de planejamento fiscal inteligente.
que é perfeitamente legal e sensato. Entender que ganhos de capital de longo prazo são taxados mais favoravelmente que renda ordinária. Entender que certas contas de aposentadoria oferecem benefícios fiscais. Entender que timing de realização de ganhos e perdas pode reduzir carga fiscal. Entender que doações podem ser dedutíveis. Essas não são estratégias exóticas, são básicas. Mas a maioria das pessoas não sabe nada disso, então deixa dinheiro na mesa ano após ano. Na Barker-Rice, sempre fomos muito conscientes sobre impostos, não porque somos gananciosos, mas porque entendemos que cada dólar economizado em impostos é um dólar que pode ser reinvestido para gerar retornos compostos. Ao longo de décadas, isso faz diferença enorme, mas fazemos tudo dentro da lei sempre. Integridade é não negociável. Há uma diferença enorme entre planejamento fiscal inteligente e evasão fiscal. Um é prudente, o outro é criminoso. Mas muitas pessoas nem sequer fazem o planejamento fiscal básico, simplesmente por ignorância. Elas preenchem declaração de imposto da forma mais simples possível, não aproveitam deduções legítimas, não consultam profissionais quando apropriado. Depois, reclamam sobre impostos altos. Bem, se você não está fazendo o mínimo para otimizar sua situação fiscal legalmente, não tem direito de reclamar. A 23ª armadilha é a falta de testamento e planejamento sucessório. As pessoas assumem que são imortais, então não fazem planos para o que acontece quando morrem. Isso deixa suas famílias em situação terrível, lidando não apenas com luto, mas com confusão financeira e legal. Deixa dinheiro para advogados em vez de beneficiários. Cria conflitos familiares sobre herança. Resulta em impostos sobre herança muito maiores que o necessário. Tudo isso é evitável com planejamento básico. Você precisa de testamento, precisa de procuração para questões financeiras e de saúde. Precisa de beneficiários designados em contas de aposentadoria e seguros. Precisa ter conversas com família sobre seus desejos. Isso é desconfortável, eu sei. Ninguém gosta de pensar sobre a própria morte, mas é uma das coisas mais responsáveis que você pode fazer por pessoas que ama. E não é apenas para velhos. Acidentes acontecem em qualquer idade. Doenças súbitas acontecem. Se você tem dependentes, se você tem ativos, você precisa de plano para o que acontece se você não estiver mais aqui. Passei muito tempo pensando sobre legado, não em termos de quanto dinheiro deixarei, mas em termos de valores, princípios, conhecimento. Dinheiro sem sabedoria é perigoso. Já vi fortunas destruírem famílias, criarem conflitos, arruinarem pessoas que não estavam preparadas para lidar com riqueza. Então, o planejamento sucessório não é apenas sobre transferir ativos eficientemente. É sobre preparar beneficiários para lidar com eles responsavelmente. É sobre transmitir valores junto com valor. É sobre criar estruturas que incentivam comportamento produtivo, não dependência. Warren tem sido muito claro que a maioria da sua riqueza vai para a filantropia, não para seus filhos. Não porque ele não os ama, mas porque entende que dar a eles bilhões seria mais uma maldição que uma bênção. Ele deu a eles o suficiente para fazer qualquer coisa, mas não tanto que possam fazer nada. Essa é a sabedoria que a maioria dos pais ricos não tem. A 24ª armadilha é o que chamo de falta de diversificação de renda. As pessoas dependem completamente de uma única fonte de renda, geralmente um emprego. Isso é extremamente arriscado no mundo moderno, onde empregos podem desaparecer da noite para o dia. Você precisa de múltiplas fontes de renda. Pode ser renda de investimentos, pode ser trabalho freelances, pode ser negócio paralelo, pode ser propriedades de aluguel, pode ser royalties de propriedade intelectual. Quanto mais diversificadas suas fontes de renda, mais resiliente você é a choques. Se você perde um emprego, mas tem outras fontes gerando dinheiro, não é uma catástrofe. Você tem tempo para encontrar algo melhor sem desespero. Mas se você depende completamente de um salário e ele desaparece, você está em modo de crise, imediatamente forçado a aceitar qualquer coisa,
frequentemente em termos piores. Isso coloca você em posição de fraqueza. Sempre aconselhei pessoas jovens a construir múltiplas habilidades e múltiplos fluxos de renda desde cedo. Não coloque todos os ovos em uma cesta, seja na carreira ou nas finanças. Tenha um emprego principal, mas também desenvolva habilidades que podem gerar renda de outras formas. Aprenda a investir para que seus ativos gerem renda passiva. Crie algo, seja um produto, um serviço, conteúdo, que pode gerar receita recorrente. Isso não significa trabalhar 24 horas por dia. Significa ser estratégico sobre onde você investe tempo e energia. Significa construir ativos que continuam gerando valor mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Mas a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro linearmente, o que significa que sua renda é limitada pelas horas no dia. Pessoas ricas constroem sistemas e ativos que geram renda independentemente do seu tempo. Isso é a diferença fundamental entre classe média e rica. A 25ª armadilha é o que chamo de negligência da saúde. As pessoas não percebem que saúde é riqueza. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você está doente, de que adianta? E más escolhas de saúde têm consequências financeiras enormes. Obesidade, diabetes, doenças cardíacas, todas custam fortunas em tratamento médico e reduzem drasticamente qualidade e duração de vida, mas também afetam sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você está constantemente doente, falta trabalho, tem energia baixa, desempenho cognitivo reduzido, tudo isso afeta a sua produtividade e potencial de ganhos. E a maioria dos problemas de saúde modernos são completamente evitáveis através de escolhas básicas: comer bem, exercitar-se regularmente, dormir suficientemente, gerenciar estresse, evitar vícios, mas as pessoas tratam seus corpos terrivelmente. Depois ficam surpresas quando ficam doentes. Sempre mantive hábitos de saúde razoáveis. Não sou fanático, mas entendo que meu corpo é o veículo que carrega meu cérebro, e meu cérebro é meu ativo mais valioso. Então, faz sentido cuidar dele, como de forma razoável, não em excesso. Mantenho-me mentalmente ativo. Durmo o suficiente. Gerencio o estresse através de perspectiva e filosofia. Isso não é complicado. É apenas consistência em fazer coisas sensatas. Mas as pessoas modernas comem porcarias. Não se movem, dormem pouco, vivem em estresse crônico, depois gastam fortunas em remédios e tratamentos para problemas que elas mesmas criaram. É loucura. E o pior é que muitos desses problemas só aparecem décadas depois, então as pessoas não fazem a conexão entre escolhas de hoje e consequências de amanhã, mas a conexão está lá, clara como cristal para quem quer ver. A 26ª armadilha é a falta de pensamento probabilístico. As pessoas pensam em termos de certezas quando deveriam pensar em termos de probabilidades. Isso vai funcionar ou não vai? Isso é bom ou ruim? Isso é certo ou errado? Mas o mundo não funciona assim. Quase tudo é questão de probabilidades. Qual é a probabilidade deste investimento dar retorno positivo? Qual é a distribuição de resultados possíveis? Qual é o pior cenário e posso sobreviver a ele? Qual é o melhor cenário e qual é a probabilidade de ocorrer? Essas são as perguntas certas, mas requerem pensamento mais sofisticado que certezas binárias. Requerem conforto com ambiguidade e incerteza. Requerem atualizar suas crenças quando novas informações surgem. A maioria das pessoas não pensa assim. Elas querem certeza, querem garantias, querem alguém que diga definitivamente o que vai acontecer. Isso é impossível. E qualquer um que promete certeza está mentindo ou enganado. Warren e eu sempre pensamos probabilisticamente. Quando avaliamos um investimento, não perguntamos se vai funcionar. Perguntamos qual é a probabilidade de diferentes resultados e se as probabilidades favorecem fazer o investimento. Perguntamos qual é nossa margem de segurança se estivermos errados. Perguntamos se o risco é assimétrico, ou seja, se o potencial de ganho é muito maior que o potencial de perda.
Esse tipo de pensamento nos manteve fora de muitos problemas ao longo das décadas. Nos impediu de fazer apostas que poderiam nos destruir. Nos permitiu fazer apostas agressivas quando as probabilidades estavam fortemente a nosso favor. Mas requer disciplina para não se deixar levar por narrativas emocionais, para não confundir o que você quer que aconteça com o que provavelmente vai acontecer. A 27ª armadilha é o que chamo de falta de automação financeira. As pessoas dependem de força de vontade para fazer coisas financeiramente sensatas. Vou economizar o que sobrar no fim do mês. Vou investir quando tiver dinheiro extra. Vou pagar dívidas quando puder. Isso nunca funciona porque força de vontade é recurso limitado e há sempre algo competindo por seu dinheiro. A solução é a automação. Configura transferências automáticas para a poupança no dia que recebe salário. Configura contribuições automáticas para investimentos. Configure pagamentos automáticos para dívidas. Remova a decisão da equação. Pague a si mesmo primeiro, automaticamente, antes de ter chance de gastar. Isso funciona porque transforma comportamento financeiro sensato de algo que requer esforço consciente para algo que acontece no piloto automático. Você se ajusta ao que sobra em vez de tentar economizar o que sobra. Esse princípio de automação se aplica a muitas áreas. Se você quer ler mais, agende tempo específico para a leitura. Se você quer exercitar-se, agende treinos como compromissos não negociáveis. Se você quer passar tempo com família, bloqueie tempo no calendário. Não deixe para quando tiver tempo ou quando sentir vontade, porque nunca terá tempo e nem sempre sentirá vontade. Crie sistemas que tornam o comportamento desejado o caminho de menor resistência. Isso é design de vida inteligente. Mas a maioria das pessoas vive reativamente, apenas respondendo ao que aparece, sempre com intenção de fazer coisas importantes quando tiver tempo. Esse tempo nunca chega. O que não é agendado não acontece. O que não é automatizado não é feito consistentemente. Então, pare de depender de força de vontade e comece a criar sistemas que funcionam automaticamente. A 28ª armadilha é o que chamo de falta de educação contínua. As pessoas param de aprender quando terminam educação formal. Acham que já sabem o suficiente, que já têm as habilidades necessárias, que podem cruzar a linha de chegada e relaxar. Isso é completamente equivocado no mundo moderno, que muda rapidamente. O que você aprendeu há 10 anos pode estar obsoleto. As habilidades que eram valiosas podem não ser mais. Novas oportunidades surgem constantemente para aqueles que estão prestando atenção. Mas se você não está aprendendo, não está prestando atenção, está ficando para trás. E quanto mais você fica para trás, mais difícil fica alcançar. Passei minha vida aprendendo vorazmente. Como? Leio várias horas todos os dias. Busco conversas com pessoas inteligentes. Estudo diferentes campos para desenvolver modelos mentais. Faço isso não porque preciso para meu trabalho, mas porque é intrinsecamente valioso e gratificante. Vivemos numa era onde educação de qualidade está disponível gratuitamente online. Você pode aprender praticamente qualquer coisa se estiver disposto a investir tempo e esforço. Pode aprender programação, pode aprender design, pode aprender marketing, pode aprender finanças, pode aprender línguas. Tudo está lá esperando por você, mas a maioria das pessoas passa tempo em entretenimento passivo em vez de educação ativa. Assistem horas de TV, rolam redes sociais infinitamente, jogam videogames. Não estou dizendo que essas coisas são inerentemente ruins em moderação. Estou dizendo que se você passa mais tempo entretendo-se que educando-se, não tem direito de reclamar sobre falta de oportunidades. As oportunidades estão lá, você simplesmente não está se preparando para aproveitá-las. A 29ª armadilha é a falta de pensamento sistêmico. As pessoas olham para problemas isoladamente, em vez de entender como fazem parte de sistemas maiores. Reclamam que não têm dinheiro sem olhar para todo o sistema de como ganham, gastam, economizam e investem. Reclamam sobre saúde sem olhar para o sistema de dieta, exercício, sono e estresse.
Reclamam sobre relacionamentos sem olhar para padrões de comunicação, expectativas e comportamento. Mas tudo está conectado. Você não pode otimizar uma parte sem considerar o todo. Você não pode resolver problema de dinheiro apenas ganhando mais, se o problema real é gastar demais. Você não pode resolver problema de saúde apenas exercitando se está comendo porcaria. Você não pode resolver problema de relacionamento apenas mudando uma coisa, se todo o sistema está disfuncional. Precisa olhar para o quadro completo, entender como partes interagem, identificar pontos de alavancagem onde pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. Desenvolvi ao longo da vida o hábito de pensar em termos de sistemas e incentivos. Quando vejo comportamento que não faz sentido, pergunto: que incentivos estão criando esse comportamento? Quando vejo problema recorrente, pergunto: que sistema está gerando esse problema? Quando vejo oportunidade, pergunto: como isso se encaixa no sistema maior? Esse tipo de pensamento previne soluções superficiais que não resolvem problemas fundamentais. Previne otimização local que piora o sistema global. Permite identificar intervenções de alto impacto, mas requer sair do pensamento linear simples e abraçar complexidade. Requer ver conexões que não são óbvias. Requer pensar em segunda e terceira ordem de consequências. A maioria das pessoas não pensa assim. Então, suas soluções frequentemente criam novos problemas. A 30ª armadilha é o que chamo de falta de margem de segurança. As pessoas operam no limite constantemente, gastam tudo o que ganham, assumem dívidas até o máximo que podem pagar, investem em coisas que precisam dar certo para eles sobreviverem. Isso é extremamente frágil. Qualquer choque, qualquer imprevisto, qualquer erro de cálculo, e todo o castelo de cartas desmorona. Você precisa de margem de segurança em todas as áreas da vida. Financeiramente, isso significa viver bem abaixo dos seus meios, ter uma reserva de emergência robusta, pouca ou nenhuma dívida de consumo e uma carteira de investimentos que possa suportar volatilidade sem forçá-lo a vender em pânico. No seu tempo, significa não preencher cada minuto do seu dia com obrigações. Na sua saúde, significa não levar seu corpo ao limite absoluto constantemente. A margem de segurança é o que lhe dá resiliência, é o que lhe permite sobreviver aos erros, porque você vai cometer erros. É o que lhe permite aproveitar as oportunidades que surgem da desordem, enquanto outros estão em pânico. E isso, no fundo, é o que separa os que avançam dos que ficam para trás. Estas 30 armadilhas não são falhas isoladas. São sintomas de um sistema de pensamento defeituoso, um sistema baseado na gratificação instantânea, na inveja, na ignorância voluntária e na fragilidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa neste sistema, perguntando-se por que nunca saem do lugar. Elas culpam a economia, o governo, a sorte, culpam tudo, menos a si mesmas e as decisões que tomam todos os dias. O caminho para a riqueza não é um segredo complexo. Não se trata de encontrar a próxima ação que vai explodir ou de ter uma ideia genial. Trata-se de evitar a estupidez de forma sistemática. Eu não fiquei rico tentando ser brilhante. Fiquei rico tentando ser consistentemente não estúpido. Se você conseguir evitar os grandes erros, as dívidas esmagadoras, as decisões de carreira impulsivas, a estagnação intelectual, a falta de paciência, a inveja corrosiva, você automaticamente se sairá melhor do que a esmagadora maioria. O que eu descrevi aqui não é um mapa do tesouro, é um mapa de minas terrestres. Seu trabalho não é encontrar o ouro, seu trabalho é evitar pisar nas minas. Se você fizer isso por tempo suficiente, o sucesso se torna quase inevitável, pois a composição de boas decisões trabalha a seu favor. A escolha é sua. Continue no caminho padrão, caindo nas mesmas armadilhas que capturam todos os outros, ou comece hoje a construir um sistema de pensamento racional, a cultivar a paciência e a aprender sem parar. O primeiro caminho leva à mediocridade e à frustração. O segundo, à liberdade e à prosperidade. Escolha sabiamente.